Graça e paz, amada igreja. Hoje nós temos a honra, a oportunidade de ouvir a nossa irmã, líder dessa casa, Laiane. Vai trazer uma palavra abençoada aos nossos corações, amém? Que nós possamos estender as nossas mãos, abençoar ela, né? Ô Espírito Santo de Deus, neste momento, Pai, apresentamos, Senhor, a vida da Laiane, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, dar ela a Tua graça, a Tua sabedoria, o Teu discernimento, Senhor. Traz ela calmaria, ó Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha ser rema, venha ser frutífera aos nossos corações, ó Pai. E nós Te louvamos, e nós Te adoramos, Pai. E nós dizemos sim, Espírito Santo de Deus, ministra sobre os nossos corações. Tenha liberdade aqui, Pai. Opera a Tua vontade, o Teu querer, através da vida da Laiane, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, igreja, amém. Quero agradecer o privilégio de estar aqui, né, de servir essa casa. Essa semana a Thaís mandou uma foto e lembrou o início dessa trajetória, né? E eu estava essa semana falando com Deus e quantas coisas Deus faz a partir do momento que a gente diz um sim para Ele, né? E trazendo essa memória, essa lembrança essa semana, que há um ano, aí o presente que o Senhor me deu foi me ministrar, né? Presente de um ano. Há um ano atrás, nós aceitamos o convite, né, de conhecer a célula pela primeira vez. A Thaís já tinha feito vários convites para a gente ir para o encontro, para a gente vir conhecer essa casa, e a gente sempre dizendo não, né? E aí, nós dissemos sim. Essa semana está fazendo um ano, e desde esse sim, né, que nós estamos aí, eu estava até comentando, falei, gente, um ano, eu nunca tinha faltado uma célula, só faltei um dia desse por um motivo maior. Mas quantas coisas Deus ele tem feito na nossa vida, né? E muitas vezes a gente não entende o que Deus faz naquele momento, porque muitas vezes a gente bate o pé, a gente quer primeiro a nossa vontade antes da vontade de Deus. E há um pouco mais de um ano atrás, a minha mãe ela tomou a decisão de ir embora, de se mudar para outro estado. E naquele momento ali foi muito desafiador para mim aceitar aquela ida dela, aquela mudança, né? Mas é como eu falei, às vezes a gente não aceita porque a gente quer a nossa vontade. Mas a gente precisa entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E naquele momento ali, né, daquela transição da minha mãe embora, eu morava com a minha mãe, foi um período extremamente desafiador. Mas para que muitas coisas pudessem acontecer, aquilo ali foi necessário. E eu acho incrível como é a singularidade do Senhor na nossa vida. Como que Ele trabalha e como que Ele faz com cada um dos seus filhos, né? O Senhor, Ele nos conhece tanto, Ele nos trata de uma forma tão singular que Ele sabe a maneira certa de tocar o teu coração, de fazer com que você tenha um encontro verdadeiro com Ele. E o Senhor sabia que naquele momento era o que eu precisava, era cortar o cordão umbilical com a minha mãe para que muitas coisas pudessem romper. E naquele primeiro momento, eu cheguei a perguntar, né? Senhor, mas que maldade! Minha mãe, a vida toda, eu nunca estive longe dela, e o Senhor vai levar ela assim para tão longe. E aí, ao longo desse período, o Senhor veio me mostrando que para que hoje a gente estivesse aqui nessa casa, para que hoje a célula fosse na nossa casa, que é uma bênção receber a célula na nossa casa, teve que acontecer isso. E aí eu quero te deixar essa reflexão. O que você precisa, muitas vezes, perder para que a vontade de Deus possa ser cumprida na sua vida? Vira para a pessoa que está aí do seu lado
e fala para essa pessoa assim: Deus é perfeito em tudo que faz. Porque Ele é. E o tema hoje da nossa ministração é confiança em Deus. Confiança em Deus. Como que está o nosso nível de confiança no nosso Pai? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Do 1 ao 5. Amém? Ruth, capítulo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha. Repete comigo, sozinha. Com seus 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ali ficaram quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha. Repete comigo novamente, sozinha. Sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, que a gente vai passear aí nesse livro de Ruth. Mas o primeiro contexto que eu quero trazer aqui é que Noemi, ela havia perdido o seu marido e os seus 2 filhos. Então ela havia ficado viúva em uma época que ficar viúva era o mesmo que ficar desamparada. Era o mesmo que ficar sem recursos, né? Eles saíram ali da sua terra para Moabe por causa da fome, né? Um pai e uma mãe, para correr de uma fome, para fugir de um momento de fome, faz qualquer coisa pela sua família. Então eles foram para uma terra onde eles não conheciam, né, ninguém, onde foi tudo novo, onde eles tiveram que se desafiar, mas eles foram. E aí passaram algum tempo, Elimeleque morre e Noemi fica sozinha pela primeira vez. E ali se passaram menos de 10 anos, os 2 filhos de Noemi morrem e ela fica, de fato, agora sozinha. Porque naquela época, a viúva, ela, sem o marido e sem os filhos, ela não tinha recursos. Então imagina comigo como Noemi estava se sentindo perdida. Porque ela estava sem apoio emocional e sem recursos externos. Ela estava totalmente desamparada naquele momento. E eu imagino que naquela situação, Noemi ela não estava entendendo nada. Naquele momento, ela não estava entendendo. Ela não estava entendendo qual que era o propósito de Deus para a vida dela. Porque só quem já perdeu um ente querido sabe o quanto é difícil. Imagina perder o marido e ainda os 2 filhos e no momento daquele, né? E eu quero dizer para vocês aqui, não importa quando as coisas não estiverem fazendo muito sentido para você, se a confiança do seu futuro estiver no seu Deus. Não importa o quão difícil esteja a situação no momento, se a sua confiança do seu futuro, da sua vida, da sua família, da sua casa, estiver no seu Deus. E aí, Noemi, mediante essa situação, ela toma a decisão, né, de voltar para Israel, voltar, na verdade, para a sua terra de origem, né?
E ainda no capítulo 1, no versículo 6, a gente vai ler aí do 6 ao 12, do 14 ao 16. Que aqui relata, né, esse momento dessa transição de Noemi para voltar para sua terra de origem. Que aqui diz assim: Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem cada uma para a casa da sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como foram bondosas comigo e com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. Dê um beijo em cada uma delas. E elas, porém, começaram a chorar e lhe disseram: Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Aqui é outro trecho que chama a nossa atenção, que mesmo no momento de dor, mesmo no momento que o Senhor permitir que você passe por situações de adversidade, Ele sempre vai prover alguém para estar ali do seu lado. Ele sempre vai prover alguém para chorar junto com você. Então, entenda, você nunca está sozinha. Primeiro ponto, que o Espírito Santo é o nosso consolador. Mas nós, seres humanos, né, como humanos, nós precisamos muitas vezes de um ombro. E o Senhor, Ele sempre vai prover esse ombro amigo. Continuando aqui. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Versículo 14. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você com ela também. Porém Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei, e onde quer que você pousar, ali pousarei. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Que decisão desafiadora, né? Porque Ruth poderia, né, muito bem ter falado: olha, Noemi, realmente estamos sofrendo nós duas, mas cada uma segue o seu caminho. Eu vou voltar para a casa dos meus pais, vou procurar outro marido. Mas naquele momento, ela teve compaixão de Noemi. E acredito que também gratidão, né? Gratidão pela trajetória que elas haviam vivido. E naquele momento, Ruth fez uma escolha. E aquela escolha de Ruth, ela mudou uma geração, uma descendência inteira. Então, muitas vezes, as nossas escolhas, elas podem fazer com que o nosso nome, ele possa perpetuar por gerações, ou ele possa fazer com que o nosso nome desapareça da história. Como tem sido as nossas escolhas nos dias de hoje? O que nós temos escolhido? O caminho mais fácil? O caminho mais rápido? O caminho menos doloroso? Porque naquela hora era como se Noemi estivesse falando para elas: olha, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Nada. Eu não tenho filhos, eu não tenho marido, eu não tenho sustento, eu não tenho recursos. Então, sigam o caminho mais fácil. Voltem para a casa dos pais de vocês e procurem o rumo de vocês. Mas Ruth, ela tomou a decisão de permanecer, de seguir ao lado de Noemi, né? E eu fiquei me perguntando por que Ruth escolheu isso, né? E aqui quando fala assim, ó, porque o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, aqui é o ponto-chave para a pergunta, o porquê Ruth decidiu ir com Noemi. Porque ela decidiu não confiar
mais em si, porque ela decidiu não confiar no seu futuro, mas ela decidiu confiar em Deus, porque Ele é a direção quando nós estamos confusos. E a escolha certa de Ruth, né, perpetuou, impactou uma geração inteira. E aí elas voltaram, né, então, lá para a sua terra. E naquele tempo, havia uma lei, que está até em Deuteronômio, né, que fala que os órfãos, as viúvas, as estrangeiras, elas que não tinham ali, né, a possibilidade de trabalhar, de ter o seu próprio sustento, elas podiam colher e catando as sementes que caíam do chão. Era como se fossem as migalhas. O que os ceifeiros deixassem lá cair, elas poderiam ir catando, né, elas poderiam ir juntando. E aqui no capítulo 2 do livro de Ruth, no versículo 2 e 3, fala assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir para o campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. E Noemi respondeu: vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhando espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque, né? Então, nesse momento, Ruth, ela assumiu toda a responsabilidade, uma responsabilidade que não era dela. Ela assumiu a responsabilidade de ser a provedora, tanto para si quanto para Noemi. Ela pegou ali: eu vou lá, eu vou atrás dos ceifeiros, do que me permitir, para que eu possa recolher ali as espigas que caírem, porque o que era permitido para ela naquele momento, mas eu vou, se a senhora me permitir. E que obediência, né? Porque ela poderia muito bem falar: tô indo lá, Noemi, a gente se ajeita por aí. Mas ela, antes de tudo, a gente vê aqui uma obediência de Ruth. Ela perguntou: você me permite? E ela disse: vai, minha filha. Com certeza ali, né? Eu fico imaginando. Noemi naquele momento lá devia estar lá: Senhor, provê para Ruth, provê para mim, provê para nós. Eu abençoei a vida dela, então vai na frente provendo. Então, eu imagino que essa tenha sido a oração de Noemi naquele momento, né? E aí, um belo dia, né? O dono do campo onde Ruth apanhava ali os cereais apareceu e ele perguntou para o seu servo encarregado quem era essa moça. Eu imagino que naquele tempo muitas pessoas poderiam estar ali, né, atrás dos ceifeiros, colhendo as migalhas que sobravam, mas Ruth, ela chamou a atenção do dono daquelas terras. Ela chamou a atenção daquele homem, né, que por nome é o nome de Boaz. E aí, esse servo, e tanto que aqui na Bíblia, deixa bem claro para quem foi que Boaz foi perguntar quem era Ruth. Ele não chegou em qualquer servo e falou assim: quem é essa mulher aí? Não, ele chegou no seu servo encarregado, ele chegou no cabeça. Eu quero saber do cabeça quem é essa mulher. E aí ele falou quem era Ruth, que era moabita, que veio com a sua sogra, enfim, contou toda a história dela, né? E é exatamente nesse momento que Deus começa a promover a vida de Ruth. Aqui no capítulo 2, no versículo 8, vai nos relatar essa parte que diz assim: depois que Boaz perguntou lá para o seu servo encarregado quem era Ruth, ele chamou Ruth, né? E foi lá conversar com ela, bater um papo lá com ela. E ele disse o seguinte, capítulo 2, versículo 8, do 8 ao 12. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde elas forem colher e vá atrás delas.
eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. A vida de Ruth começou a ser promovida a partir daqui. Primeiro ponto, ela chamou a atenção de Boaz. Já foi um ponto, né, que no meio de tanta gente, ela chamou a atenção de Boaz. Segundo ponto, ele deu uma ordem para que os seus servos não toquem em Ruth. E que a partir daquele momento ela poderia colher junto com as servas dele. Continuando. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou, encostando o rosto no chão, e disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? E Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Sei que você deixou pai, mãe, terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. Ele visualizou tudo que Ruth deixou para trás para seguir Noemi. Ele visualizou tudo que ela perdeu, entre aspas, para seguir alguém que naquele momento não tinha nada para oferecer para ela. E aqui ele continua no versículo 12. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ele não só deu uma ordem para que ninguém tocasse em Ruth, ele não só chamou ela para junto que ela podia colher, mas ele ainda profetizou e abençoou a vida dela. E nesse ponto aqui, a gente pode entender que aquilo que a gente faz no secreto, quando ninguém está vendo, quando ninguém quer fazer, Deus ele vai te recompensar em público. Porque era exatamente isso. O que Ruth fez não foi para ganhar um reconhecimento de outras pessoas, mas Deus ele não deixa nada passar despercebido. E quando ele vai te recompensar, ele vai te recompensar em público. Então Boaz, ele se admirou da reação que Ruth teve, pelo que ele ouviu falar. Ele não conhecia Ruth, ele ouviu falar. Quem é essa mulher? Quem é essa estrangeira? Ele ouviu falar, e ouviu falar o quê? Coisas boas sobre ela. E eu quero te dizer que as pessoas elas não vão comentar sobre os seus dias bons. Elas não vão espalhar os seus dias bons, aquelas coisas boas que aconteceram na sua vida. Até porque essas coisas elas passam por um momento e daqui a pouco a gente esquece. O irmão comprou um carro, glória a Deus, daqui a pouco a gente esquece. Uma casa, glória a Deus, daqui a pouco a gente esquece. Mas as pessoas espalham como você reage ao dia mau. É a sua reação que vai determinar qual é o seu caráter. Porque o nosso caráter não é revelado aqui no culto de quarta-feira, nem no culto de domingo. Quando a gente está aqui, quando a gente levanta a mão, quando a gente louva, quando a gente canta, quando a gente fala, quando a gente está aqui. Mas o nosso caráter, de fato, ele é revelado quando o dia mau chegar. O nosso caráter, de fato, ele é revelado naquele dia que você levar uma punhalada pelas costas de uma pessoa que você não esperava. O seu caráter, ele vai ser revelado naquele dia que a pessoa que estava do teu lado ali, que era para te apoiar, ela te disse não. O teu caráter, ele vai ser revelado no dia mau, quando alguém falar mal de você. E o Senhor está perguntando hoje, para mim e para você, qual é a sua resposta? Qual é a minha resposta diante do dia mau? Como que eu vou responder? Eu vou mandar uma indireta para o meu irmão no Facebook? Eu vou ir lá, vou botar o dedo na cara dele e vou falar que ele está errado só para eu provar que eu estou certa? Qual é a sua resposta no dia mau? Qual é o seu caráter? Qual caráter vai ser revelado quando o dia mau chegar? Porque o dia mau ele vai chegar para todos. O dia mau ele vai chegar para mim e vai chegar para você. Mas o Senhor está esperando saber qual é a nossa resposta. Qual é a nossa reação diante do dia mau.
E continuando aqui, né? Aprendi muito com a história de Ruth. Fui muito moldada. E continuando aqui, vou dar uma resumida aqui nesse trecho, né? Nesse momento que Ruth chama a atenção de Boaz, né? Eu imagino qual era a chance de uma viúva estrangeira competir com as moças jovens daquele tempo, né, gente? Imagina aí comigo, qual que era a chance de Ruth? Ela era estrangeira, ela era viúva e ela não tinha recursos, não tinha nada, vamos dizer assim, né? E Boaz, em contrapartida, era rico, poderoso e ainda era homem de Deus. Imagine aí a disputa, né, minha gente? Porque o homem era rico, poderoso, homem de Deus, e Ruth estava ali, né, chamando a atenção de Boaz. E eu fiquei me fazendo essa pergunta, né? Por que Ruth chamou a atenção de Boaz? E a resposta que eu encontrei é que quando nós temos a graça e o favor de Deus sobre nós, o nosso nome ele vai para o topo da lista. Quando você tem a graça e o favor de Deus sobre a tua vida, não importa as condições. Não importa o clima, o conhecimento, o tempo, o momento, a geração. O teu nome, ele vai ser promovido no topo da lista pela graça e favor do seu Pai. E Ruth escolheu confiar em Deus nos dias mais difíceis da sua vida, né? E ali tinha toda uma tramitação quando a mulher era viúva, né? Tinha todo um procedimento ali para poder casar, tinha a questão da família, enfim, eu não vou entrar muito aqui nesse tema, não. Mas eu quero ler aqui com vocês no capítulo 4. E ali, depois que Ruth, né, chamou a atenção de Boaz, ele fez todo o trâmite ali para legalizar o que era necessário naquele momento para que ele pudesse se casar com Ruth. E aqui no capítulo 13, no capítulo 4, versículo 13, diz assim: assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação de vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que você ama, deu à luz. E para você, ela é melhor do que 7 filhos. Quantos filhos que Noemi tinha? E aqui na passagem da Bíblia fala que Ruth era melhor para ela do que 7 filhos. Esse trecho aqui, né, é interessante porque Ruth encontrou o marido, Ruth se casou, Ruth deu à luz a um filho, mas quem também foi abençoada foi Noemi. Quem também compartilhou dessa bênção foi Noemi. Porque muitas vezes Deus ele vai te promover para que a vida de outras pessoas seja abençoada. Muitas vezes Deus vai te usar para que você seja o caminho de bênçãos na vida de outras pessoas. E aqui, continuando aqui no versículo 16 do capítulo 4, Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo:
nasceu um filho para Noemi e o chamaram de Obed. Esse veio a ser pai de Jessé, pai de Davi. Uma decisão que perpetuou uma geração, uma descendência que alcançou a descendência, a geração do nosso Criador. Por uma decisão, por uma escolha assertiva, por um momento que ela não pensou em deixar para trás ali Noemi, por aquele momento que ela se compadeceu, por aquele momento em que ela se sacrificou, porque eu imagino quantos sacrifícios Ruth não fez para estar ali, quantas humilhações não foi passado para estar ali, mas por causa dessa decisão, o legado dela foi perpetuado por muitas gerações, né? E o Senhor, ele precisava promover Ruth para abençoar a vida de Noemi. E hoje eu quero deixar uma pergunta para mim e para você. O que nós temos pedido para Deus é apenas para nos promover? Ou isso também vai abençoar outras pessoas? Porque o Senhor, ele vai te entregar a tua bênção na medida que isso tiver a proporção de abençoar outras vidas. Na medida que isso puder alcançar outras pessoas. O que você tem pedido tem a ver somente com você? Somente com o teu desejo? Somente com o teu sonho? Ou isso também vai ajudar a abençoar, abrir caminhos para outras pessoas? Eu quero contar uma história rapidinho aqui de um menino que ele estava viajando, ele estava no aeroporto, na verdade, ele tinha ali por volta de uns 10 anos de idade. E aí, ele de menor, carregando um crachá, de menor desacompanhado, um comissário de bordo geralmente acompanha, e tinha uma senhorinha que ela ficou observando aquele menino. Ele estava lá, bem tranquilo, na sala de embarque, esperando o seu voo, e ela só observando. Gente, esse menino sozinho, bem tranquilo, calmo, sossegado. E aí chegou a hora do embarque, o menino foi, se dirigiu, sentou na sua poltrona e aquela senhorinha observando. O menino não mostrava nenhuma insegurança. Tranquilo e calmo, ele seguia ali a sua viagem. E aí aquela senhorinha ficou observando. Quero ver quando esse avião decolar, se esse menino não vai dar pelo menos uma tutubiada. E o menino sentou, colocou o seu cinto, pegou uns lápis de cor, começou a pintar e o avião decolou e ele nem se importou. E aquilo começou a intrigar aquela senhorinha. E chegou um certo momento em que teve uma turbulência muito grande naquele avião. E no meio daquela turbulência começou aquela gritaria, meu Deus, até ateu lembra de Deus. E começou aquela gritaria ali dentro daquele avião. E o menino seguia tranquilo e calmo a sua viagem. Depois que passou tudo, aquele momento de turbulência, a senhorinha chegou no menino e perguntou: meu filho, eu estou te observando desde a sala de embarque e eu vi que você está aí bem tranquilo, bem calmo. Passamos por uma turbulência e você não esboçou nenhuma reação. Você não tem medo desse avião cair e a gente morrer? Ela pintou o pior cenário para um menino de 10 anos, né? E ele olhou para aquela senhora e falou assim: eu não tenho medo, porque o piloto desse avião é o meu pai. O piloto daquele avião era o pai do menino. E ele estava 100% confiante no seu pai. E a pergunta que eu quero deixar para mim e para você é: qual tem sido o nosso nível de confiança no nosso pai? No momento da turbulência, no momento que o avião decolar, no momento que o avião aterrissar, no momento que a gente achar que as coisas vão sair do lugar, qual tem sido o seu nível de confiança no seu pai? E eu quero deixar aqui uma reflexão para a gente finalizar. A gente poderia listar, não sei nem quantas razões, a gente poderia fazer até uma vigília de tantas razões e motivos para confiar em Deus. Mas eu trouxe aqui 7 razões, 7 motivos para que a gente possa confiar em Deus. E o motivo número 1, não por prioridade,
Mas o número 1 motivo porque a gente deve confiar em Deus é porque Ele jamais te abandona. E em Hebreus 13:5, na parte B, fala assim. Depois, se você quiser ler em casa para abreviar. Hebreus 13:5, parte B. Deus disse: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Gente, precisa de motivo maior de confiança em Deus do que esse. Deus poderia muito bem ter falado assim: olha, eu nunca vou te abandonar, meu filho. Mas Ele fez questão de reforçar: de maneira nenhuma, nunca, jamais, independente da circunstância, da adversidade, da turbulência, nunca, jamais eu vou te abandonar. Nós, como humanos, como falhos, nós podemos abandonar, mas Ele nunca, jamais vai nos abandonar. Segundo motivo, Deus tem os melhores planos. E Ele afirma isso em Jeremias 29:11, que diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o futuro e uma esperança. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe? Levanta a mão. Você planeja um futuro para o seu filho? Você planeja que quando ele crescer, ele vai ser um doutor, ele vai ser um ministro, ele vai cantar, ele vai pregar, ele vai tocar, igual o irmão aqui. Planeja ou não planeja? Se nós que somos maus temos planos bons, imagine o Senhor, que tem a boa, perfeita e agradável vontade dEle para a nossa vida. Imagine o Senhor, que é perfeito em tudo o que faz. Terceiro ponto, Ele é o seu refúgio em momentos de dor. E Ele afirma isso em Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos momentos das tribulações. O Senhor não fala que Ele é o nosso socorro quando tudo estiver bem, que Ele é o nosso socorro quando não vier a doença, que Ele é o nosso socorro, não. Ele fala que Ele é o nosso socorro bem presente nos momentos das tribulações. No momento da tribulação, no momento da angústia, no momento da dor, no momento do choro, no momento da alegria, no momento da fraqueza, Ele é o teu socorro bem presente e Ele te assegura disso. Quarto ponto, Ele é fiel. Quão difícil é confiar hoje em dia. Quão difícil é para nós, seres humanos, confiar nas pessoas. E muitas vezes a gente transfere a falta de confiança, a gente transfere as falhas humanas para Deus por não confiar o suficiente nele. E em Números 23:19, Ele nos afirma, Ele nos assegura que nós podemos confiar nele. Diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, está falado. Ele não é como nós que volta atrás. Ele não é como nós que engana. Ele não é como nós que mente. Ele não é como nós que somos infiéis. Ele é fiel naquilo que Ele prometeu para cumprir. E o nosso problema é esse. Porque muitas vezes a gente quer transferir até a paternidade aqui humana para Deus, para a paternidade celestial. Porque o meu pai deveria me proteger, não me protegeu. Deus também não vai. Será que Deus vai me proteger? Porque as pessoas ao meu redor me apunhalaram pelas costas, foram infiéis comigo. Será que Deus vai ser infiel comigo? E eu quero te dizer que a gente não precisa entender. O que a gente precisa é somente crer que Ele é fiel, que Ele é digno da nossa confiança. E mesmo quando Ele não fizer a nossa vontade, Ele vai continuar sendo digno da nossa confiança. Porque muitas vezes a gente bate o pé porque a gente queria que o Senhor abrisse essa porta e Ele não abre, a gente quer pular pela janela. E aí a gente para de confiar. Será que Deus mesmo está vendo? Será que Deus é Deus mesmo? Independente da circunstância ou dele fazer ou não a sua vontade, Ele continua sendo digno da nossa confiança.
Quinto ponto. Ele sempre está comigo. E aí eu quero compartilhar algo meu, que a primeira vez que eu vim na igreja, e eu estava muito resistente para não vir na igreja. Eu amava a célula, terça-feira, glória a Deus, mas quando falava para vir na igreja, opa! E aí nós viemos, né, à igreja, e eu lembro que a primeira vez que eu vi o pastor Jean fazendo o momento do Aceita Jesus aqui, e aí ele fala assim, né, que quando você aceita, acontecem 4 coisas. Que de agora em diante, você pode orar em qualquer lugar que você quiser, que o Senhor vai te ouvir. Gente, aquela palavra, ela entrou como flecha no meu coração. E eu fiquei. Então, quando a gente aceita Jesus, a partir daquele momento, a gente pode orar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Porque, gente, o meu, assim, momento que eu amo falar com Deus é quando eu estou no banheiro. E eu tinha um julgamento que a gente só podia falar com Deus se tivesse ajoelhado, se fosse... E a partir daquele momento eu comecei a entender que não, que a partir do momento que a gente aceita, em qualquer lugar, eu posso estar tomando banho, eu posso estar na fila do banco, eu posso estar em casa, dirigindo, em qualquer lugar, porque Ele sempre vai estar comigo. E Ele nos afirma isso em Romanos 8, 38 e 39. Que diz assim: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele nos afirma que nada, que nem na terra, que nem potestade, que nada pode nos separar do amor dele por nós. E em 6º ponto, nós podemos confiar em Deus porque Ele é paz. Em João 14, 27 diz: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não perturbe o seu coração e não tenha medo. Então Jesus, Ele nos assegura que Ele foi para o Pai, mas que Ele deixou com nós a sua paz. E que o mundo não pode nos trazer essa paz. E que o mundo, muitas vezes, ele quer camuflar essa segurança através do dinheiro, através do plano de saúde, através da segurança da nossa casa. Mas nada nesse mundo excede a paz. Nada nesse mundo, né, nos assegura da paz que excede todo entendimento que a gente só encontra em Cristo. E o 7º motivo para a gente confiar em Deus é porque Ele nos ama. Em João 3,16 diz: porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos ama tanto e Ele nos assegura isso. E Ele não só nos assegura isso em palavras, mas Ele nos provou quando Ele deu o seu único filho. Você aqui que é pai e mãe, você daria seu filho por meia dúzia de pecador? Pois o Senhor, Ele nos assegura tanto do amor dEle que Ele não só falou, mas Ele provou, dando o seu único filho para morrer por nós. Então que nós possamos rever o nosso nível de confiança no nosso Pai. Que nós possamos entender que tudo nós podemos confiar a Ele, que tudo nós podemos falar para Ele. Eu tinha comigo uma restrição com questão de orar e falar para o Senhor das minhas falhas, dos meus problemas, das minhas dificuldades. E até que um belo dia eu fui muito ministrada pelos vídeos, pelo YouTube. Antes de conhecer a igreja, eu fui muito ministrada. E um dia eu vi uma ministração que falava sobre isso, que a gente pode falar para o nosso Pai tudo que a gente sente. E às vezes a gente fica receoso de falar para Deus o que a gente sente, porque a gente acha que a gente vai surpreender Deus. Se Ele já conhece o teu coração, se Ele já conhece as tuas falhas. Às vezes a gente passa por um momento de raiva, por um momento de angústia, por um momento de ódio, por um momento de comparação, por um momento de inveja, e a gente não fala para o Senhor porque a gente acha que a gente vai surpreender Ele. E eu quero te dizer que tudo
todos os teus sentimentos, todos os teus pensamentos, você pode confiar e entregar para o seu pai. Senhor, mas eu estou assim com inveja da irmã. Fala para o seu pai, pede para ele te tratar. Senhor, mas eu estou me comparando. Pede para o Senhor te tratar. Senhor, eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu não estou conseguindo me controlar. Eu queria arrancar o pescoço do irmão. Fala para o teu pai. Você não vai surpreender ele. Mas o Senhor, Ele é capaz de mudar tudo. Dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua casa, na sua trajetória. Ele tem o poder. Mas Ele só vai fazer quando você reconhecer a tua falha. Ele só vai fazer quando você reconhecer e pedir ajuda que vem dele. Que nós possamos entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E que nós possamos permitir que o nosso coração seja moldado nele. Que a nossa confiança possa estar 100% no nosso Pai. Se coloca de pé aí no seu lugar. Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos. Eu quero orar com você. Pai, nós estamos aqui porque te amamos, porque queremos a tua presença. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor infinito, pela tua graça, favor e misericórdia que se renova sobre nós. Merecedores nós não somos, mas o Senhor escolheu nos amar primeiro. O Senhor escolheu nos dar uma filiação celestial e que nós possamos, Senhor, confiar exclusivamente em Ti. Que nós possamos entregar os nossos medos, as nossas angústias, as nossas aflições. Que nós possamos confiar no nosso Criador. Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de sermos ministrados na Tua casa. O Senhor sabe, meu Deus, que antes de qualquer coisa, o Senhor prepara o nosso território, o Senhor prepara o nosso coração. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque nós precisávamos ser ministrados através da Tua palavra. E nós reconhecemos que sem Ti nós não somos nada. Pai, nós te agradecemos e pedimos que a Tua graça, favor e misericórdia se renove sobre nós. Fique conosco, Senhor, perdoe os nossos pecados, hoje e sempre.